Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Que isso sirva para edificar a sua fé. Para quem não me conhece, eu me chamo Milene. Eu sou casada, tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos e um filho de 6 anos. O meu filho de 6 anos, ele é autista, nível de suporte 3. Então existem várias limitações que precisam ser destravadas dentro dele. Então ele é totalmente dependente. Ele depende de mim, do meu marido, da minha filha para fazer as coisas básicas do dia a dia, para poder se trocar, para tomar banho, para escovar o dente, para comer, para tudo. Ele depende de nós por causa dessas limitações. E aí teve um dia, um domingo, culto da família. Eu estava na igreja no momento de louvor e adoração e eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo dizer: está sendo liberado unção de cura e libertação. Naquele momento eu levantei as mãos e pedi: Senhor, por favor, cura meu filho. Quem é mãe atípica consegue entender melhor que tem dias que até que as coisas fluem bem, mas tem dias, e são a maioria deles, que tudo é muito cansativo, porque tudo se torna muito demorado, coisas rotineiras que você conseguiria fazer em menos tempo. Você pertencendo a uma família típica, tudo demora mais, tudo é mais cansativo, tudo é mais estressante. E aquela semana havia sido muito difícil, muito estressante. A gente tem que aprender a lidar com muitas frustrações, e isso às vezes não é fácil. Então, naquele momento, eu me vi diante de uma oportunidade e eu pedi: por favor, Senhor, cura meu filho. E aí, eu fui arrebatada em espírito, eu tive uma visão. Eu batia numa porta, o Senhor Jesus abria aquela porta e o Senhor Jesus me levava na sala do trono diante do Pai. Quando eu cheguei lá diante do Pai, eu olhei para Jesus e ele, em olhar, ele me disse: pede, agora pede. E aí eu olhei para o Senhor Jesus e eu pedi: por favor, cura meu filho. E aí naquele momento eu ouvi: seu pedido não foi concedido por falta de fé. Eu fiquei muito triste, mas eu entendi, porque realmente havia resquício de incredulidade em mim. Realmente eu pedi duvidando. Enfim, eu voltei ali para o momento de louvor e adoração e fui embora. E aí eu comecei a procurar respostas na palavra. Eu queria entender por que eu não tive fé para acessar o milagre, para acessar a cura do meu filho. Porque eu sou uma pessoa que tem o prazer em ler e meditar na palavra. Então eu leio a Bíblia, eu tenho meu momento de oração, eu tenho meu momento de comunhão com Deus, eu tenho intimidade, o Espírito Santo habita em mim, ele fala muito comigo, eu falo com ele. E aí eu não entendi por que eu não tive fé. Por quê? O que faltou ali para eu conseguir acessar aquele milagre? Eu fiquei buscando, 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 mas nada preenchia o buraco da dúvida, nada. Enfim, o tempo passou, o Senhor começou a me revelar outras coisas e eu acabei deixando isso no esquecimento. Aí teve um belo dia de manhã que eu estava lavando louça e ouvindo o meu devocional. E aí eu estava ouvindo sobre aquela passagem que é relatada em Marcos, aonde o cego Bartimeu é curado. Depois leia aí Marcos 10, essa passagem. Leia em Marcos porque é aí que tem o detalhe da capa, que é onde o Espírito Santo me revelou o que aconteceu comigo. E aí depois que eu acabei de ouvir esse devocional, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: seu filho não foi curado porque você não largou a capa. Naquela hora eu parei, uma mistura de choro com riso. Choro porque eu entendi aquilo, eu entendi que realmente eu não tinha largado a capa, e riso porque o Senhor se importa comigo. O Senhor respondeu a minha pergunta. Então eu fiquei muito feliz por ter uma pergunta respondida. E aí eu comecei a pensar, o que aquela capa representava para mim? Porque para Bartimeu, aquela capa representava a identidade que ele tinha. Ele era um pedinte, ele era um mendigo. Ele tinha uma deficiência visual e ele usava uma capa. Aquela capa era a identidade dele naquele momento. Aquela capa representava como se fosse uma proteção para ele. Ele se protegia do frio, da poeira. E aquela capa também significava uma autorização para ele poder pedir esmola. Ele era autorizado pelo governo. Ele tinha aquela deficiência visual, então para sobreviver ele poderia. Ele era autorizado a pedir esmola.
E no momento ali que ele teve a oportunidade de ser curado, ele não pensou duas vezes. Ele deu um pulo, ele deu um salto e ele largou a capa. Ele abandonou aquela antiga identidade. Entende? Ele creu que ele poderia ser curado. E ele não pensou naquela capa, ele largou a capa. Naquele momento ele deve ter pensado, eu não preciso mais disso. Agora eu vou viver um novo do Senhor para minha vida. Jesus está passando e ele vai me curar. E ele realmente foi curado, porque ele teve fé. E aí eu comecei a refletir. Eu não larguei a capa. O que a capa significava para mim? Para mim, a capa também significava uma identidade de mãe atípica. A capa, de uma certa forma, significava uma zona de conforto emocional que foi criado em mim. Porque mesmo que a situação seja ruim, o ser humano ele se adapta. Ele cria ali todo um sistema, um conforto emocional para conseguir sobreviver. E isso foi criado em mim. Aquela capa representa para mim a ciência, tudo aquilo que eu estudei sobre autismo. Aquilo representa as vozes da ciência do mundo dizendo que o autismo não tem cura porque ele não é uma doença, ele é um transtorno. Todas as vozes da militância, entende? Todas aquelas vozes que são contrárias ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que pode fazer, que faz, que acontece, que realiza milagres. Então, quando eu tive a oportunidade, eu não fiz como Bartimeu, que largou a capa. Porque Bartimeu, ele largou a capa antes de receber o milagre. Ele agiu por fé. Mas eu não. Eu fui diante do Senhor e eu levei a capa como se fosse um plano B, duvidando do que Deus poderia fazer por mim. Entende? Então eu entendi que realmente meu filho não foi curado porque me faltou fé. E eu fiquei muito triste comigo mesmo, mas ao mesmo tempo muito feliz porque o Senhor me respondeu. E isso serve para todos nós, para que cada um aqui de nós entenda que nós devemos viver por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Toda vez que nós estivermos diante do Senhor com uma oportunidade, nós temos que largar a capa. Nós temos que aproveitar aquela oportunidade. Em diversas situações, o Senhor vai provar a nossa fé e nós precisamos aprender a romper em fé. Nós precisamos aprender a subir os degraus da fé. Nós precisamos, de fato, aprender a confiar e esperar no Senhor, sem ter dúvidas, sem ter resquício de incredulidade dentro de cada um de nós. Entende? Muitas das vezes o Senhor quer algo novo para a nossa vida, mas esse algo novo vai fazer com que a gente saia de uma zona de conforto do que já é conhecido. Porque mesmo que às vezes você viva numa situação ruim, você vive murmurando, reclamando, aquilo está na zona de segurança porque aquilo já é conhecido. Você já conhece aquela situação. Então para você aquilo se torna até que confortável. E às vezes você não tem coragem de romper com isso para poder acessar o novo, desconhecido que o Senhor está preparando para a sua vida. Então que isso sirva de encorajamento, para que você deixe para trás, para que você largue a sua capa, para que você possa acessar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Então não olhe para trás, largue a capa. Creia, viva por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. A gente precisa dar o passo de fé. Entende? Foi exatamente isso que Bartimeu fez e é isso que nós devemos aprender com ele. E Bartimeu nem era crente, ele não era cristão, ele não tinha acesso à Bíblia, ele não tinha os recursos que nós temos hoje. E mesmo assim, quando Jesus passou, ele creu, ele acreditou, ele agarrou a oportunidade que ele teve. Entende? Então pensa, reflita naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não tenha medo. Siga em frente, não olhe para trás. Se desprenda da capa do passado, da capa de toda essa cultura que foi criada na sua cabeça, dessas barreiras que foram criadas na sua mente como forma de proteção, para impedir que você acesse o milagre. Muitas vezes o novo de Deus vai nos tirar da zona do conforto e vai nos levar por desconhecido. Mas nós temos que romper, nós temos que prosseguir, nós temos que perseverar. E Deus vai realizar
milagres, o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da multiplicação, o milagre da provisão, o milagre de aberturas de portas. Não perca essa oportunidade, não perca. Rompa em fé, siga em frente, esqueça do passado, siga em frente. O Senhor tem algo novo para a sua vida.